Olá, querido, querida, aqui é o professor Michel Vinagre. Nós estamos nesse terceiro vídeo, né, de uma playlist sobre crimes contra a administração pública, né, crimes do funcionário público contra a administração pública. Nós iremos falar até o artigo 326, se Deus permitir. Nós estamos aqui agora, nesse momento, né, fazendo o terceiro vídeo. Nós falamos no vídeo 1 uma grande introdução. No vídeo 2 a gente trabalhou sobre peculato furto, peculato desvio, né? Todos os peculatos possíveis, peculato culposo. Então, o peculato propriamente dito. E agora a gente está aqui no artigo 313, né, dando continuidade. Queria pedir a você, né, que curtisse nosso canal aí, se inscrevesse, né, nas nossas mídias sociais, se inscrevesse, compartilhasse, né? É um, como que eu posso falar, né? É um meio que nós estamos tentando aí para que, de alguma maneira, possamos democratizar o saber, né? Eu quero ajudar você a passar nesse tão sonhado concurso público, a sua aprovação na carreira policial, carreira jurídica. Eu tenho como te ajudar. Sou mestre em Direito, mestrando em Direito, perdão, leciono há mais de 10 anos e quero ajudar você e creio que você quer ser ajudado. Então, dentro das minhas possibilidades, estou aqui. Como está dando continuidade, queria pedir que você, por gentileza, abrisse seu Vadmecum, abrisse sua ali na lei no Planalto, né, para que nós possamos dar continuidade, né? Vamos falar sobre o peculato, né, mediante erro de outro. Vai falar assim, o artigo 313, mais chamado também de peculato estelionato. E de estelionato não tem nada, né? Então vamos lá. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, a conduta típica, artigo 313. A pena combinada de reclusão de 3 a 4 anos e multas. Tá? Então aqui o núcleo do tipo, né? Obrigatoriamente eu tenho que me apropriar, né? Ou qualquer utilidade no exercício do cargo que eu recebi por erro de outro. Tem que haver a conduta do outro agente, erro, né? Trata-se de crime chamado de peculato estelionato. O funcionário público, né, se aproveita do erro alheio. A vítima tem uma falsa percepção da realidade. Esse crime aqui, ele vai ficar exaurido pela informática, né? Porque é muito mais voltado quando a pessoa se dirigia a órgãos públicos, né? E pagavam ali seus impostos, recolhimentos, etc. Agora, é óbvio que, de alguma maneira, a gente não pode limitar, a gente não pode falar isso. Estou falando que já era um crime difícil, né, de ter feito práticos, né? Salvo questões de concurso público, mas é válido ainda no ordenamento jurídico, né? Apesar que esse nome ele trata de modalidade, na prática, né, é uma modalidade especial de erro, apropriação de coisa achada, né? A vida por erro, né? No artigo 169, parágrafo 1º ali, né? É uma modalidade, seria uma modalidade disso, mas doutrinariamente o estelionato, né? Depende de uma prova de segunda fase, você bota ali, né? Porque nós falamos sobre o que é o crime funcionais próprios e impróprios. O próprio, se eu tiro a figura do servidor público, eu obrigatoriamente, isso é uma conduta típica, né? Prevaricação, exemplo. Nos impróprios, se eu tiro a qualidade de funcionário público, eu tenho um deslocamento do lucro do tipo, né? Eu vou ter ali uma desclassificação. É o fato do peculato furto, torna-se furto, é o fato desse daqui, peculato estelionato, se isso daria a apropriação em débito por erro de outra, né? Um exemplo disso, assim, só para a gente passar rápido isso daí, né, o particular, né, que se dirige a uma repartição para pagar determinado tributo, né, supostamente atrasado, o funcionário percebe ali que o valor, sabe, já está pago ali, né? E ele silencia e se apropria, né, do valor. Algumas pessoas perguntam, professor, olha que coisa interessante, né? Passou a elucubração, não vai ter resposta, não. Só está falando que isso é assim, mas a Caixa Econômica, né, ela deu ao particular, e você falou que nos crimes contra a administração pública, né, o artigo 327, ele vai falar, né, que ali responde quem transitoriamente, honorífico, a nível de financeiro ou não, e as figuras equiparadas, né? Então, ou seja, essa outorga para as agências
caixas lotéricas, nas casas lotéricas. Acontece muito isso, muito demais. Pessoas que nem pagam, né? Quanto mais você chegar lá, pago, né? Apresento ali, não pago bem. Seria um caso desse? Olha, eu confesso a você, se eu for vencido por você, acho que não, seria ali uma conduta de estelionato normal. Tá? Não creio que nesse caso essa outorga ali equipararia o simples caixa, ele poderia, essa outorga poderia até, em alguns casos, né, alcançar realmente o proprietário, algumas funcionalidades, questão tributária, mas eu não vejo dessa forma. Peço perdão, não fiz um levantamento que a doutrina está fazendo, de julgados, de repente outro vídeo aqui eu venho e faço. Se você puder deixar no comentário, é muito bem-vindo, né? Nós não somos senhores do saber, né? Nós estamos aqui para aprender e aprender muito. E é como o aluno ensina, como o aluno é superior, como o aluno está atualizado, como o aluno sabe mais, né? Apesar porque você está em uma situação de aluno, você já está na terceira fase aí para a prova oral de uma magistratura, prova oral de delegado, enfim. Então, é uma linha muito tênue, né? Tem pessoas que já estão aprovadas, mas são humildes, se comportam ali como é. Não fui nomeado, e às vezes a pessoa quer ser um pouco arrogante, né? A humildade realmente abre muitas portas. Então, seria um exemplo, né? O erro da vítima, ele tem que ser espontâneo. Tá? Isso que é a chave. Se a pessoa foi induzida a erro, né? Aí a conduta típica vai ser diversa, pode ser até mesmo, né, estelionato ali, né, porque realmente, nesse caso, o crime foi contra particular usando-se do cargo, né? Então, não vejo nenhum crime contra a administração pública. Agora, é óbvio que eu dei um discurso no segundo, poxa, mas até como particular, quando eu falei que os bens crime contra a administração pública, né, a vítima é o Estado, pode ser o particular, mas eu abri um adendo, né? Poxa, se é o particular, mas o particular ele pode entrar com uma reparação, então sempre a administração pública que sofre, mas eu não vejo dessa questão, né? Então vamos lá. O sujeito ativo é funcionário público, ele é exatamente nos moldes, né, do artigo 327, né, cargo em comissão, função, órgão da administração direta, indireta, sociedade mista, né? Então, essa questão aí. Então, o artigo 327, parágrafo 2, ele vai te dar uma informação também, né? Ação penal pública incondicionada, tá? Todos são incondicionados. Vamos falar sobre o peculato eletrônico, né? Que está tendo uma repercussão muito maior. Todos os crimes eletrônicos, estelionato eletrônico, tudo que envolve, né, essas modalidades, elas estão tomando realmente repercussões muito maiores, né? Muito maiores. Então a gente vai ter essa questão aí, essa figura, né, do estelionato. Inserção de dados falsos no sistema de informações. O artigo 313-A, né, vai estar tentando, né, querer essa brecha aí, né, porque realmente os crimes de informática são os crimes do futuro, né? A tendência é essa. E vou falar uma coisa, né, entre os crimes de você ser assaltado na rua e ter um estelionatário ali, qual que é melhor? Melhor nenhum, professor, mas a gente sabe, né? Você tem como lutar indo, o banco tem seguro, né? Então, realmente, uma coisa que eu fiquei triste, né, que quando veio as questões eletrônicas para ônibus, né, era notório sobre os especialistas de segurança, queria diminuir, né, furto, né? É horrível você estar no coletivo, ser assaltado, mas aí veio essa questão da ascensão ao celular, muito viciado em droga, e infelizmente, né, não caiu, mas a tendência, se não fosse isso, né, as pessoas já andam com pouco dinheiro mesmo, né, seria essa questão. Então vamos lá, o artigo, segundo o 313-A, né, inserir ou facilitar, né, o funcionário, né, autorizando a inserção de dados falsos, os dados têm que ser falsos, tá? Não verossímeis, né? Alterar ou excluir indevidamente dados corretos do sistema informatizados, para que venha a ter uma exclusão de algo, né? E de uma maneira digna, tem que ser uma ordem direta da administração, né? Os atos da administração pública geralmente são motivados, até o ato discricionário, né? É uma discricionalidade regrada. Os atos da administração pública são vinculados, né?
E os atos que gozam de discricionalidade seria uma discricionalidade regrada, né? Então, com o fim de obter vantagem de vida para si e para outro, causando dano. A pena de execução de 12 a 12 anos, né? Tem chamado peculato eletrônico. Por que isso? Né? Porque ele foi introduzido pela Lei 9.883, se eu não me engano, é de 2020. Dá uma pesquisada aí, né? Que, na verdade, esse crime, né, veio mais para proteger a questão da previdência social, né? Porque estava tendo muitas questões disso. É óbvio que ele vai proteger toda a administração pública, mas ele vem ali para proteger a saúde financeira, né? Da previdência social. Assim, o marco foi esse, mas ele vai abranger várias coisas, né? O tipo é um tipo misto alternativo, ou seja, de ação múltipla para variável. A conduta pode ser inserir, facilitar, alterar ou excluir. A prática mais de um desses, né, e seja crime único. Isso que você tem que saber. Quando eu insiro, eu já estou cometendo a conduta. Quando eu facilito, quando eu excluo, eu já estou. Não tem que ter uma conduta cumulativa, né? É crime próprio, né? Existe, né? Seja praticado pelo funcionário público, autorizado acesso de restrito. É óbvio que essa figura aqui parada aqui fica mais forte, que muitas das questões, né, da informática, né, a própria data prévia, se eu não me engano, faz toda a questão de informática do INSS. Se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, e às vezes pode ter algum setor terceirizado ou não, mas vai realmente abarcaria nos moldes 327. O elemento subjetivo tem que ser o dolo, não pode ser um erro de digitação, né? Um erro de um nome, um CPF, tem que ter o dolo, um fim especial de agir. Se é um fim especial de agir, ele é um dolo específico. Eu tenho que ter um dolo de prejudicar a administração pública, de inserir, de tirar, entendeu? Minha conduta dolosa tem que ser voltada a isso, ou seja, obter a vantagem devida, né, para si ou para outra, ou para causar dano, né? Não tem como ter a modalidade culposa. A modalidade culposa, nesse crime aqui, você vai discutir ela através de PAD, sindicância, se tiver uma conduta ali, né? Talvez possa ir para o lado de improbidade administrativa, tem que olhar, ressarcimento horário, dependendo do prejuízo, mas não para a questão exaurimento criminal, né? O delito é formal, ou seja, não prescinde de um resultado naturalístico, simples atos ali de fazer já é para sua sua consumação. Não é necessário que esteja vantagem devida de outro, pode dar frustrada, pode dar errado, né? O STJ já tem uma classificação diferente, então quando tem assim tribunal, peço que vocês notem, né? Ele é um crime formal. O STJ já entende que ele é um crime instantâneo, né? Se exaure no momento da introdução, da falsificação, né? Uma vez realizada a inserção ou alteração de dados, o crime já está consumado. Ação penal pública incondicional, né? 313b, né, você vai ter também ali a modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Aí sim esse crime é um pouco maior, né? Ele vai falar modificar, alterar, funcionário público, sistema de alteração, o programa na informática, sem autorização da autoridade competente, que eu falei para você. Na administração pública, os atos são vinculados, né? E muitas das vezes, né, você vai ter ali toda a hierarquia, né? Você vai ver ali os cargos compostos, toda a questão da administração pública, direito administrativo, né? Da hierarquia, de teoria do órgão, e vai descendo. Então você tem que se adequar ali, você não pode fazer as coisas que você quer, né? O crime é punido com detenção de 6 a 12 meses, então ele tem os institutos despenalizadores, né? Da Lei 9.099/95, Juizado Especial Criminal, né? Ele é realmente chamado peculato eletrônico, né? Esse daqui que é o peculato eletrônico. Busca a integralidade dos sistemas, né? A administração pública tem sofrido muito. Se você olhar, além da administração pública sofrer muito, né? Uma coisa até que eu brinco com a minha esposa, que fala assim, rapaz, você entra no site da Receita, do Tribunal, e os antivírus vão tudo lá, né? Site não é confiável. Falei, poxa, que vergonha para a administração pública, né? O que acontece aí, né? Eram os sites para serem os mais confiáveis possível, né? Tem questão de informática, né? Quando teve esse auxílio aí na pandemia, várias pessoas ali foram para
para links errados, né? Tem a questão do MEI, quem já abriu o MEI, já procuraram muito aí para ver danos nessa situação, ou para defender até a mesma pessoa que fez, né? A pessoa chega ali, manda, né, de alguma forma o link e não tem nada a ver, as taxas, etc. Então, é proteger realmente o sistema de informática da administração pública, tá? O parágrafo único, né, as penas são aumentadas de 1/3 até a metade, essa modificação, né, vai gerar um dano para a administração pública, para o administrado. Então você vê que nesse caso, o dano, né, ele é uma causa de aumento de pena, de aumento especial. O dano não é requisito para configuração de crime, então isso é muito interessante. Ele é um crime de antecipado, de consumação antecipada formal, mas ele é um requisito para majoração da pena. O aumento da pena se aplica-se no caso do exaurimento, né, quando é constatado, às vezes dependendo do dano vai ter que ter prova pericial, né? Não pode ser um dano presumido, né? O tipo é misto alternativo, de conteúdo múltiplo, variado, né? Ou seja, consumindo qualquer um ali eu tenho. O verbo multiplicar, modificar, alterar não são sinônimos, né? Modificar é fazer uma transformação radical na essência, né? Já alterar é menos profundo, né? Uma mudança ali mais light. Né? O funcionário público é o sujeito ativo do crime, pode a conduta do particular, né, um delito praticado somente na forma dolosa. Agora vamos dar uma adiantada aqui para o extravio, né, sonegação ou inutilização de documento. Né? Então vamos lá, artigo 312, abre para a gente. Extraviar livro ou qualquer documento e que tenha guarda, né, em razão do cargo. Né? O cargo tem que ter essa razão. Você tem que ser o detentor ali, né, da guarda daquele bem. Né, sonegá-lo, inutilizá-lo, total ou parcialmente. É crime penado com reclusão de 1 a 4 anos. Se o fato não constitui crime mais grave. Então, é como o Nelson Gria, quando o CP fala isso, né, ele é um soldado de reservas. A expressão você tem que ter decorado, é uma expressão de Nelson Gria, né, e algumas expressões você tem que ter ali, né, ou seja, se não constitui um crime mais grave. Tendo uma tipificação específica, no caso concreto, e que não se enquadra no extravio, sonegação ou inutilização, né, a gente vai ter esse crime aí. Ele é possível a suspensão condicional do processo, né, o acordo de não persecução penal, ele, desde que tenha os requisitos, né, que a confissão expressa, né, do crime, de tudo ali, das circunstâncias criminosas, o crime não tem violência e o crime está ali dentro da margem da NPP, então ele cabe. Também percebe-se uma coisa interessante, né, que o preceito secundário, né, ele tem uma subsidiariedade. Qual seria essa? Né? Então você vai ter ali o artigo 305 e 356 do PC. Né? Então você tem que ver do CP, artigo 305 e 306. Se eles não enquadrarem ali, eles são mais específicos. Eu vou pedir você um momentinho, mas vamos fazer junto aqui, vamos dar uma olhada no artigo, deixa eu ver se eu tenho, 305 e 356. Tá? 305 vai falar sobre o uso de documentos. Destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio, a lei, em prejuízo, documento público, particular verdadeiro que não podia dispor, reclusão de 2 a 6 anos. Essa é a supressão de documentos, tá? Então tem que dar uma olhada se o caso concreto seria essa. O outro é o 356, o artigo 356, ele vai estar falando sobre isso. Só procurar aqui. A gente mata essa dúvida agora. 356 está me dando uma surra, né? Então você... que vai falar sonegação de papel objeto de valor probatório. Inutilizar total parcialmente ou deixar de restituir auto, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador, detenção de 6 meses a 3 anos. Então você percebe isso aqui, é a restituição dos autos, né? Então, pelo princípio da especialidade, né, obviamente, vai ficar nesse aqui, parecido, mas você tem que ter essa olhada, né? Extraviar significa, né,
fazer com que não chegue ao destino real, sonegar o mesmo que ocultar, né? Você oculta ali, esconde. Inutilizar é tornar imprestável, total, parcial. É tirar alguma característica, né? Uma coisa ali que torne realmente inelegível o conteúdo de um documento, né? Uma assinatura, uma data. Às vezes, o documento é muito importante, cada data. O sujeito ativo é um funcionário público, ano 327, a destruição pode ser total ou parcial, desde que haja comprometimento da parte essencial. Porque o direito penal tem caminhado para suas nulidades só converterem-se quando cabe prejuízo às partes, né? Então você tem que ler aquele princípio, é sangrif, o liteca sangrif. Então você tem que ter uma noção que uma vez que não gera prejuízo, até as nulidades absolutas estão sendo mitigadas, né? Então também você tem que ter realmente essa questão também na teoria da prova, até para outras questões também, tá? Então tem que ter um comprometimento essencial. Direito penal, último ratio, né? Sai desse foco aí, né, de condenação, etc. O delito é punido apenas dolosamente, né? Não cabe. Não se exige um fim especial de agir também, né? Ou seja, pode ser um dolo ali de raiva, não tem necessidade de ter oferimento de lucro. E a pena é a ação penal pública. Vamos estudar esse último aqui agora, e depois a gente vai para o artigo 306, é mais complexo, né? É o 315, né? O termo do artigo 315 é emprego irregular de verbas ou rendas públicas, né? É bom aqui que a gente já vai ter, né? Esse tipo concreto, ele não se aplica aos prefeitos, tá? Por quê? Porque você vai ter o Decreto-Lei 201 de 67, né? Que por força do princípio da especialidade, ele já vai estar falando que os crimes responsáveis por prefeitos, né? Estão ali elencados, inciso 1, parágrafo 1, inciso 3. Então, ali ele não abarca os prefeitos, tá? Princípio da especialidade. Então, vamos lá. Das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei a crime punido de detenção de 1 a 3 meses ou multa, infração de menor potencial ofensivo. Você tem que entender o seguinte, por que essa pena é tão branda? Porque você, de repente, olhou com um olhar de muito ira, né? Ele está dando uma destinação não específica para a lei. Seria como você desviar um dinheiro da saúde para outra área. Então é diferente de você estar ali roubando, né? Você pode estar ali não cumprindo a cota constitucional, a cota da Constituição estadual, mas não é obrigatoriamente uma fraude, né? Então você tem que ficar atento a isso, a gente vai ali muito focado, né? Admite a transição penal, o acordo de não persecução, né? O tipo penal, né, tutelado, é o princípio da legalidade, ou seja, você fere aquele princípio ali, um dos princípios da administração pública, artigo 37, né? Tem aquele limpe ali que todo estudante de direito já tem que saber, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, né? Pessoalidade, publicidade. Então você vai ver eficiência. Então você vai ver ali que ele burla isso. E o administrador ele não tem essa gerência. Os atos do administrador público eles são voltados para a lei. Até o discricionário é uma discrição, uma discricionalidade regrada. O administrador público ele vem sob o manto dos atos vinculados. Tá? Então, discricionalidade, vocês sabem que é conveniência, oportunidade, e a própria conveniência e oportunidade ela já tem que estar descrita no próprio ato vinculado. Então, por si só, o administrador público não pode fazer isso, tá bom? Nesses casos, recursos não são apropriados pelo servidor público. Tá? Não há apropriação, né, em benefício próprio ou de outro. As verbas são destinadas no âmbito da própria administração, mas eles são com uma finalidade prevista diferente, né? Ou seja, o objetivo é evitar o emprego arbitrário da verba pública. A Constituição, ela já destinou ali os níveis de percentuais, né? Isso vai para o judiciário, isso vai para o administrativo, legislativo, isso vai para a saúde, isso daqui vai para a educação, isso vai para a área de reserva ambiental e assim por diante. Então, o administrador público não pode. Vai que uma pessoa que acha que não é justo que a administração pública, que a pessoa que o Estado paga a educação. O cara vai lá, sabota a educação, tira tudo e joga em outro lugar. Fora a questão mesmo de mau grado, né? Algumas obras, né, são impopulares. A gente está agora com o marco de saneamento básico, acho que ele for aprovado, já querem uma reforma, porque aquilo são obras que não dá popularidade, né?
Eu acho até que com o crescimento da educação, as pessoas não, né? Só tem que ter ciência que está ali manilhando alguma coisa, está fazendo realmente, né? Mas não é uma coisa que o gestor público gosta de fazer. A gente você asfaltar, fazer praça, fazer coisas, shows, que as pessoas gostam, né? Se uma gestão toda fazendo obra por baixo, quebrando, né? Você termina seus 4 anos ali, você deu um maior benefício, né? Saneamento básico, mas talvez você nem consiga, né? De alguma maneira, a eleição. Mas a gente não pode ser assim, né? A gente não pode ser sensacionalista, né? Como falou a rainha da Inglaterra, dê ao povo brioche. A gente tem que, de alguma maneira, educar as pessoas para que entendam que a verba é pública, não pertence a terceiro, né? Já não chega essas questões de prefeitura em todo o Brasil, se o prefeito é de determinado partido, pinta a rua de outra. Às vezes umas cores horrorosas, cor de abóbora com verde, não tem nenhum o mínimo de educação para que fique palatável, né? Para que fique uma coisa vista aos olhos, né? Então a gente já tem que ter várias questões, o princípio da publicidade toda hora, né? Sendo, a publicidade veta, né? O autopromoção em obras públicas, mas a gente vê que tem uma série de burros. Então a gente é um país ainda muito violento politicamente. Então é isso que ele quer proteger, né? Não se aplica na questão dos prefeitos, já falei, abre adendo, o decreto-lei 201 tem os crimes contra os prefeitos, eu vou dar uma aula depois sobre isso, tá? Não se deve confundir também, né, o crime em estudo com peculato desvio. Não existe essa hipótese, eu já falei lá em cima. Porque aqui, as verbas ou rendas públicas, né, são desviadas em favor da própria administração. O que há é a forma de utilização, né? Os recursos devem ser aplicados regularmente de acordo com a descrição legal. Nesse caso, não, né? Então, no 312, o bem público particular ele é desviado em proveito próprio de terceiro. Aqui ele é desviado na administração, mas não há uma preservação idônea ao princípio da legalidade. O elemento subjetivo sempre tem que ser o dolo, né, prescindido de uma finalidade específica, né, um fim especial de agir, não tem modalidade culposa, até porque, quando o gestor público faz sobre isso, né, ele vai ter ali a figura dos pareceristas, né, que são geralmente procuradores, cargos comissionados de alto escalão, que teriam que ser, né, bem abalizados juridicamente, até uma questão, né, até que ponto, né, o parecerista, né, responde, né, pelo ato de probidade administrativa. O STF vai falar que há sim responsabilidade em casos absurdos, em caso que há uma questão que é notória. Ao STJ, que é um pouco mais rígido, né, falando que sim, que vai responder por elementos não obviamente absurdo, mas que haja ali uma maneira técnica de se exercer. Então, tudo isso tem que estar bem ventilado ali, tá bom, pessoal? O dolo, o crime material, ele só vai se consumar, né, com a aplicação das verbas, né, em finalidade diversa. Tem que ter ali a consumação, o projeto de lei em si, o ato de fazer, mas a pessoa vai ter, não é irrelevante a comprovação do efetivo prejuízo da administração, né, porque é uma coisa da ordem da lei da naturalidade, ou seja, está desrespeitando. A competência e regra sempre da Justiça Estadual, né? Você pode ter isso na Justiça Federal, lá no Distrito Federal, né? Eles têm ali autonomias, ali o Distrito Federal, para que você venha se aprovar em concurso público, tanto na área de direito administrativo e constitucional, é bom entender o Distrito Federal, as questões capciosas vêm sobre o Distrito Federal. É uma ação pública incondicionada. A gente vai parar o vídeo por aqui, queridos, e vai estar falando sobre construção, tá? O princípio da construção. E a gente vai estar falando do artigo 316 em diante. Um grande prazer, amados, ter você conosco aqui. Estou muito feliz, tá? Queria muito pedir a você que nos apoiasse, inscreva-se, compartilhe, curta o nosso canal. É um pedido do professor Michel Vinagre, tá bom? Tudo de bom, uma ótima jornada de estudo. Que o Papai do Céu abençoe vocês.